Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. É com muita gratidão a Deus que nesse exato momento eu acesso o seu dispositivo, seja o seu computador, tablet, talvez o seu celular ou talvez a sua TV. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos para mais um review e hoje eu quero apresentar um livro interessante, Fundamentos à Razão de Nossa Fé, do pastor Herbert Borges. É uma publicação do projeto Renovados junto com a Lerban. A Lerban, ela publica materiais para as igrejas batistas ligadas à Convenção Batista Nacional. Então está aparecendo aí na tela do seu dispositivo o site da Lerban. A Lerban, que é a casa publicadora da Convenção Batista Nacional, a CBN, que é a convenção que reúne as igrejas batistas renovadas. E se você quiser conhecer essa obra e outros excelentes livros da Lerban, você que é ligado a uma batista renovada, né, uma batista ligada aí à CBN, a Convenção Batista Nacional, acesse o site da Lerban que está aparecendo aí na tela do seu dispositivo. Bom, esse livro, Fundamentos à Razão de Nossa Fé, ele é uma tentativa de trazer uma declaração de fé dos batistas, tá? Porém, eu acabei identificando algumas coisas nesse livro que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu tenho algumas ressalvas, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai apresentar o material de uma forma clara, objetiva, profunda, para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa obra, e vou deixar também na descrição do vídeo o link caso vocês queiram adquirir, tá bom? Bom, é capa brochura. É um livro que tem aí cerca de 240 páginas, né? 240 páginas, exatamente 240 páginas. Olha só, a folha é o material da página, é um material muito bom, né? Folha branca, branquinha. A gente tem a primeira folha de rosto, segunda folha de rosto. Ficha catalográfica, né? Então aqui a gente tem a publicação, publicado por Projeto Renovados, né? Mas esse material é vendido lá no site da Lerban, por isso que eu dei o crédito à Lerban, e foi o pessoal da Lerban que enviou pra gente também, pra gente estar trabalhando e mostrando para vocês. Aqui tem um sumário do que é trabalhado nesse livro. Então a gente vai ter um prefácio, introdução, credo e confissões na história da igreja. É o primeiro capítulo, a primeira parte. Segunda parte, nossa herança confessional, importantes confissões batistas. Terceira parte, as escrituras. A quarta parte, o verdadeiro Deus. Depois vai trabalhar o Espírito Santo, criação e queda, salvação, a vida cristã e o mundo vindouro, tá? Então tem muito assunto aqui nesse material. A gente tem aqui um prefácio, né, do pastor João Paulo Soares Amorim, né, meu xará. Depois a gente tem uma introdução, tá? A letra é grande, olha só, um tamanho muito confortável para leitura, tá? Gostei muito, é um ponto muito positivo. A gente tem aqui credos e confissões na história da igreja, então ele vai trazer nesse capítulo 1 uma explicação e uma diferenciação também nessa explicação do que seria credo e o que seria confissão. Então ele traz essa diferença, traz aqui a definição e traz o fundamento bíblico de uma confissão e de um credo. A gente até apresentou aí alguns meses atrás, né? Algumas semanas atrás aqui no canal, a confissão de fé ou a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então aqui traz um pouco da história dos credos, né, importantes, e também traz um estudo sobre por que as pessoas têm uma objeção aos credos e também às confissões de fé. Então, diante disso, capítulo 2 vai trabalhar a nossa herança confessional dos batistas, né? E eu achei muito interessante, porque ele traz aqui que a primeira convenção batista, olha só, ela foi organizada em 1611. Thomas Helwins, pioneiro do movimento batista na Inglaterra, expressou a sua fé e sua declaração por meio de uma confissão. E era uma confissão de fé de orientação arminiana. Está aqui a confissão de fé. Então, os primeiros batistas, eles eram arminianos, tá? Eu até coloquei graças a Deus por isso. Mas enfim.
Ele traz aqui depois a confissão de fé dos batistas particulares, que foi uma diferença, né, entre os batistas. Tinha os batistas gerais, que eram arminianos, e os batistas particulares, que eram calvinistas, como, por exemplo, Charles Spurgeon. E aí ele traz aqui toda a história dessa confissão, embora ele explica, né, que a confissão que mais foi assim melhor organizada, vamos dizer assim, foi a confissão de fé dos batistas particulares, né? E aí o capítulo 2 aqui vai trabalhar a história da nossa confissão. Então ele vai trabalhar a história da confissão dos batistas nacionais. Embora a gente percebe, por meio daquilo que ele escreveu, é que não teve uma confissão muito bem organizada. O foco da Convenção Batista Nacional, e ele explica isso no decorrer do livro, era a questão do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, da continuidade dos dons. Então não teve uma confissão muito bem organizada nos outros aspectos, né, como por exemplo soteriologia, escatologia e etc. Então ele traz aqui a marca da nossa confissão, ele traz alguns pontos, né, que é uma confissão organizada, é uma confissão ortodoxa, é uma confissão de fé batista. Esse ponto 7 aqui é uma discordância que eu tive do material, tá? Porque eu tive acesso à Convenção Batista, a confissão de fé, né, dos batistas aqui no Brasil e algumas outras coisas, para poder ver como era trabalhada essa questão, né? E aí ele coloca que a confissão de fé dos batistas nacionais é uma confissão de fé calvinista. Eu, por exemplo, sou de uma igreja batista renovada e a gente não tem essa confissão de fé. Então, enfim, ele coloca aqui, tá? E aí ele coloca o ponto 8, que é uma confissão de fé continuista, as doutrinas que são trabalhadas, enfim. Então aqui ele traz todo o mapa dessa confissão de fé. A partir do capítulo 3, a gente tem aqui sobre as escrituras, ele sempre traz aqui o cremos, né, com relação a isso. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens. Então essa parte das escrituras ele traz aqui numa visão bem conservadora, bem fiel à Bíblia, colocando toda a Bíblia, toda a escritura inspirada por Deus. Achei muito legal, tá? Então, muito importante. A Bíblia é suficiente, ele vai colocando por pontos. A diagramação é muito legal, facilita a leitura. Olha só, uma letra muito grande, dá para você ler tranquilamente. Capítulo 5, ele vai trabalhar sobre o verdadeiro Deus. Ele faz um desenvolvimento histórico dentro dos batistas também, né? De uma forma bem resumida, não é um material tão exaustivo. E aí ele vai decorrendo sobre o assunto, olha só, colocando como pontos e sempre citando algumas referências bíblicas. Abaixo a gente tem aqui a fonte onde ele tirou a informação, tá? Isso também é importante. Então aqui vai trabalhar as obras de Deus, os atributos de Deus, a nossa postura diante de Deus. O capítulo 5 é importantíssimo porque vai trabalhar o Espírito Santo. Então, é isso aqui que vai diferenciar os batistas nacionais dos batistas da Convenção Batista Brasileira, né? A questão de crer na continuidade dos dons. Então ele traz aqui um desenvolvimento histórico, ele traz aqui como funcionou isso aqui no Brasil. Aí ele mostra aqui a questão do movimento pentecostal, que de uma certa forma influenciou, e o movimento de renovação nas igrejas tradicionais, que ocorreu aqui no Brasil entre as décadas de 50 e 60, onde a gente teve aí pastores batistas, presbiterianos, até mesmo metodistas também, né? Tendo essa experiência aí com o Espírito Santo, ele traz aqui o que seria essa visão continuista, né? Então é muito importante isso aqui. Eu coloquei aqui umas observações, né? Então ele traz um estudo sobre o Espírito Santo, não só na questão dos dons, mas em toda a esfera da igreja. Agora no capítulo 6 a gente tem criação e queda. Então ele vai trabalhar a primeira criação, né? Ele traz aqui algumas perspectivas, inclusive a teoria da evolução, a teoria criacionista. Aí ele traz, sempre citando frases, aí ele fez isso no material, eu achei interessante, mas acaba que não é algo assim que surgiu aqui no nosso contexto. Ele pega vários pontos de confissões batistas de fora do Brasil, tá? E aí ele acrescenta aqui no material, né, algumas coisas. Aí ele vai falar sobre a queda, evidentemente, que ele cita alguns teólogos batistas, né, como por exemplo Miller Erickson,
Gruden, ele também cita aqui o Langston, que é um teólogo batista, porém arminiano, né? Então, ele vai trabalhar a consequência do pecado, tudo tranquilo, até aqui não vi, vai trabalhar dentro de uma visão geral que todos seguem, inclusive arminianos e calvinistas. Capítulo 7 vai trabalhar a questão da salvação, e aí ele vai trazer uma mini história da doutrina da salvação. Então ele traz aqui aqueles que seguiam uma linha judaizante no início da igreja, século V, surgimento do pelagianismo, século VI, surgimento do semi-pelagianismo, depois o Agostinho com o monergismo, e caminhou para o calvinismo na reforma, e aí o sinergismo, e a gente encontra aqui o arminianismo. Então ele traz, inclusive a ordem da salvação, ele traz todas as linhas, olha só, ele explica a linha católica, luterana, arminiana, a linha calvinista, os batistas e a doutrina da salvação. E aí eu trago aqui, eu quero ler com vocês isso aqui, porque é muito importante. Os batistas, como observamos no segundo capítulo, surgiram em dois grupos, um de tendência arminiana, outro calvinista. No Brasil, todavia, a maior parte das igrejas batistas, por não conhecerem sua herança confessional, tem abraçado o arminianismo. Mas aí a gente tem que entender o seguinte, o começo, como foi isso, né? Vai pegar uma convenção, por exemplo, lá de fora do Brasil, a convenção dos batistas particulares, e colocar, essa é a única convenção. Lembrando que os primeiros batistas, eles eram arminianos, tá? Então é só uma observação. Eu achei que, nesse caso aqui, é tentar implementar alguma coisa, colocar alguma coisa que a gente percebe que não é a realidade das igrejas batistas. A maioria, de fato, segue uma linha arminiana. Não por desconhecer, mas porque, de fato, entende que o arminianismo é mais equilibrado. É uma linha de pensamento que eles chegaram, né? Mas, enfim, aí eu coloquei aqui um ponto interessante. Ele cita aqui muito o teólogo Wayne Gruden, ele cita muito também o Millard Erickson. E aí eu coloquei alguns pontos interessantes, né? Destacando, ele cita também Franklin Ferreira, algumas coisas que se colocam que o arminianismo não nega, porque ele vai trabalhar dentro da perspectiva calvinista, como se todos os batistas tinham que ser calvinistas, né? E eu não concordo com isso, eu como batista não concordo, né? Mas é a linha de pensamento dele e a gente precisa falar e colocar de acordo com aquilo que a gente também entende, né? Bom, ele trabalha aqui a questão da ressurreição de Cristo, essa parte é importante, achei legal. A base bíblica da justificação, diferentemente da justificação por obras, né? Esse capítulo aqui sobre a salvação, ele é muito grande e ele vai trabalhar os pontos, justificação, a nossa confissão, a salvação pela graça. Então vai trabalhar, olha só, qual é a confissão batista, né? Lá de Londres, ele cita muito a confissão batista de Londres, 1600 e Guaraná com rolha, não lembro o ano. Então, aí ele toca num ponto importante, é dever de todos aceitar as bênçãos da salvação, a incapacidade humana diante da salvação. Então, a graça da regeneração, ele trabalha na ordem da salvação dentro da linha calvinista, ele cita aqui o Langston, né? Marcas da regeneração, a origem do arrependimento e fé. Então, ele vai explicar isso aqui, é bem legal, é bem interessante, sabendo organizar aqui de uma forma muito simples, muito clara, não é um material de difícil entendimento, achei isso muito legal, tá? Bom, ainda dentro do capítulo sobre a salvação, ele vai trabalhar aqui, por exemplo, a segurança cristã, e aí, gente, tem um ponto aqui, deixa eu ver se eu acho, que eu até fiz uma marcação sobre a segurança da salvação, acho que vai estar no final aqui. Então, vamos seguir aqui. Ele vai falar sobre a santificação, né? Meios para a santidade, perseverança dos santos. Seria isso, tá? Ele coloca: o crente em Jesus Cristo pode perder a salvação quando apenas membros de uma das nossas igrejas batistas. Quando eu era apenas membro de uma das nossas igrejas batistas, acreditávamos que sim, que um salvo poderia perder a salvação. Ao ingressar num dos seminários batistas mais tradicionais de nossa organização, segundo a ser organizado por nossa igreja, continuamos durante um bom tempo rejeitando o ponto de vista que uma vez salvo, salvo para sempre, até que abraçamos as doutrinas da graça e por fim abandonamos esse antigo ponto de vista. Então aqui você entende que é uma tentativa de mudança,
tá, daquilo que já estava sendo pregado e vivido há muitos anos. Inclusive os primeiros pastores batistas do movimento de renovação espiritual, eles seguiam essa linha, né? A gente tem ainda o pastor Márcio Valadão, né, que era desse tempo. Então, enfim, vale ressaltar isso, tá? Eu até coloquei aqui, os batistas tradicionais brasileiros, né, a maioria dos batistas da Convenção Batista Brasileira, que são os batistas que não são continuistas, eles são arminianos de 4 pontos. Eles creem de fato que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas toda a linha de pensamento deles reflete o pensamento arminiano com relação à salvação. Tá bom? Capítulo 8 vai trabalhar a questão da vida cristã, que é um ponto muito importante. Leia o Evangelho. Então ele vai desenvolver muito bem isso aqui também. Achei muito legal. Ele vai trabalhar a parte prática da pregação do Evangelho. Só que eu vi um ponto aqui que aqui tem a marca de uma igreja saudável, né? Achei bem interessante também. O governo da igreja, ele coloca aqui o governo congregacional das igrejas batistas, né? Isso é muito legal. A questão do sábado cristão, ele vai mostrar a questão do domingo, né? A importância de você estar deixando esse dia mesmo para você descansar e para você tirar aí para estar cultuando ao Senhor na sua igreja local. Isso é muito importante. Acabei esbarrando aqui no telefone. Cidadania. Agora tem um ponto que eu quero mostrar. Eu vou voltar aqui atrás aqui que eu acabei pulando. Bom, consegui achar aqui, eu voltei. Ele coloca aqui: é dever de todos aceitar as bênçãos da salvação. Isso aqui é na parte da salvação. E aí ele até mostra que as igrejas batistas, né, adotam a prática do apelo ao final das pregações. Só que ele não vai concordar muito com isso não, tá? Gente, toda igreja batista que eu conheço faz apelo. A maioria, mas todas que inclusive a que eu faço parte. Então, enfim, né, só um ponto aqui que eu quero mostrar para vocês. Bom, voltamos aqui à vida cristã, a gente já mostrou. Ele fala sobre batismo, sobre a ceia aqui nessa parte, que é importante também, né? A questão de ser submisso. É a vida cristã mesmo, ser submisso às autoridades e por aí vai. Bom, agora, o último capítulo vai trabalhar sobre o mundo vindouro, sobre escatologia. E aí que tá. Ele aqui fala sobre o panorama da escatologia, escatologia geral, individual, as linhas de pensamento, ele vai explicar um pouquinho de cada um. E aí ele vai mostrar o seguinte, que na época da renovação, né, das igrejas batistas, não teve um consenso com relação à linha de pensamento, com relação aí à escatologia, né? Então, olha, chama atenção nessa declaração, embora o pastor Enéas Tonini tenha argumentado não estar afiliado a nenhuma escola escatológica, sua aproximação do dispensacionalismo, ramo escatológico, salvo o melhor juízo, que ainda ocupa uma posição de primazia entre os batistas renovados. Então ele vai falar o seguinte, olha, a maioria dos batistas renovados, inclusive, que são arminianos, né, é uma nota minha, seguem a linha dispensacionalista na sua escatologia. Mas ele vai se posicionar aqui como um amilenista, tá? De uma forma indireta, mas ele vai se posicionar como um amilenista, que ele entende que é a linha de pensamento dos batistas lá da época, né, dos batistas particulares. Porque ele tenta colocar aqui a linha de pensamento dos batistas particulares, né, inclusive de Spurgeon, como se fosse a linha de pensamento dos batistas nacionais. Então, aqui ele conclui, ele vai falando sobre a volta de Cristo, e aí ele encerra o material. No final a gente tem uma bibliografia, e a gente tem aqui o autor, que é o Herbert Borges, pastor batista, né? Ele atualmente tem apoiado um trabalho batista no Paraguai, dedicado ao projeto Renovados. Então, esse é o review do material Fundamentos à Razão de Nossa Fé. Como eu disse para vocês, é um bom material que vai mostrar bastante coisa com relação ao pensamento batista, mas o pastor Herbert Borges, ele, como é um pastor calvinista, batista, calvinista, continuista, não reflete esse pensamento ao que a maioria dos pastores batistas, continuistas, segue com relação tanto à soteriologia e também um pouco da escatologia aí, que eu acho que é os dois pontos que diferem, já que a maioria dos batistas no Brasil são arminianos e não calvinistas, e a maioria,
ou vai seguir a linha pré-milenista dispensacionalista ou pré-milenismo clássico. Não vai ser a milenista também. Tá bom? Deus abençoe vocês. Caso queiram adquirir o material, na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês adquirirem. Forte abraço a todos e até um próximo review, se Deus assim quiser.